Olá, é uma alegria ter a sua companhia novamente, o nosso culto online, de maneira também bem resumida, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que é o tempo de pandemia. E nesse tempo de pandemia eu tenho certeza que todos nós temos uma grande preocupação, e a preocupação é: o que dizer? Qual é a mensagem a ser proclamada nesse tempo? Hoje eu quero trazer para a nossa reflexão o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 até o 17. Mas de maneira bem especial, eu quero meditar na palavra do verso 1. Deus falou, e foi isto o que ele disse. Que nós possamos ouvir a voz do nosso Deus. E para ouvir a voz do nosso Deus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no qual nós iniciamos este culto, eu quero convidar você, se você conhece a letra do hino 142 do Louvai ao Senhor, você pode então aí na sua casa cantar conosco, hino 142. Jesus é o guia, muito paciente, está presente, quer seja onde for, Ele conhece meus pensamentos, todos os momentos é meu bom protetor. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Estou seguindo o seu caminho, é pedregoso, mas não deixarei. Mesmo que seja muito penoso, eu vou contente, pois nele serei. Neste caminho eu não desisto, pois é de Cristo não deixarei. Neste caminho eu não desisto, pois é de Cristo Não deixarei. O texto de Êxodo, capítulo 20, verso 1 ao 17, diz assim: Deus falou e foi isto que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei da terra do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos e nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que é neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você vá bem e viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós agora nos colocamos diante da Tua palavra e queremos ouvi-la com muita atenção. Que pelo poder do Espírito Santo possamos ouvir, compreender e guardar a Tua palavra. Em nome e por amor de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido amigo, querida amiga,
Ao ouvir a leitura dos 10 mandamentos, nos convém fazer uma pergunta. E a pergunta é: será que esses mandamentos, eles ainda são necessários e importantes? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de lockdown, refletir nos mandamentos de Deus ainda é viável? Nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a lei, os 10 mandamentos, é o ponto focal. Os 10 mandamentos aparecem 2 vezes na Bíblia: Êxodo capítulo 20 e também Deuteronômio capítulo 5. Deus libertou o seu povo, e Ele libertou o seu povo de uma escravidão que perdurava por 430 anos. É o que nós vemos em Êxodo capítulo 12, versículo 40. E agora, após esses 430 anos de escravidão, 3 meses em que o povo já está liberto das mãos dos egípcios, lá no Monte Sinai, onde o povo permaneceu por 11 meses e 6 dias, o povo liberto, os sacerdotes de Deus, a luz do mundo, recebeu os mandamentos. E muito mais do que destacar o governo teocrático, muito mais do que os 10 mandamentos serem uma constituinte, a lei de Deus tem como objetivo apresentar a vida do povo livre de Deus. É interessante quando logo no começo do texto, Êxodo 20, verso 1, está escrito: Deus falou, e foi isto o que Ele disse. Toda a Escritura Sagrada é uma questão de entender que a mesma é palavra de Deus, é o que Deus nos disse, e Ele nos disse com uma intenção, Ele nos disse com um só objetivo. Assim é a lei de Deus. A lei de Deus também é uma questão de fé na revelação de Deus. E na lei de Deus, nós temos 2 grandes destaques. O primeiro destaque é a questão da fé, a minha vida com meu Deus. E o segundo destaque é a minha vida com o meu próximo, é a minha vida social, é a minha vida aqui neste mundo, é a minha vida com todos aqueles que me cercam e estão ao meu redor. É nítido, essa é a interpretação de Jesus. Texto de Mateus, capítulo 22, onde Jesus diz: a lei se resume na minha vida com Deus, amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo entendimento, e amar o teu próximo, assim como você ama a você mesmo. Não é unânime, mas alguns estudiosos dizem que naquele dia 16 de maio, ano de 1400 antes de Cristo, os israelitas receberam a lei, e receberam a lei com o objetivo de ensinar às outras nações. O povo de Deus livre agora precisava olhar para a lei de Deus e saber que, ao cumprir essa lei, estavam zelando pelo Deus que os libertou da escravidão. É preciso recordar, e isso não pode passar despercebido, Deus já havia feito um pacto gracioso com o seu povo, e esse pacto gracioso foi feito com Abraão. E a lei, por mais importante que seja, a lei, por mais necessária que seja, não anula esse pacto da graça de Deus com o seu povo. Deus formou um povo, e desse povo nasceria o Salvador, libertador da escravidão eterna que o pecado acaba impondo sobre o ser humano. E para esse povo escolhido de Deus, do qual nasceria o Salvador, os 10 mandamentos, que direcionam numa vida com Deus, mas que também direcionam numa vida com o próximo, mostraria às outras nações a sua verdadeira identidade. Deus falou, e foi isto que Ele disse. Deus governa o seu povo.
um povo livre. Deus governa a sua nação, uma nação santa. Deus governa a sua propriedade, resgatada da escravidão, fazendo-a viver com Deus e também com o próximo. A nossa vida, nós agora que somos resgatados em Cristo Jesus, ela continua também sendo governada pela vontade de Deus. E a vontade de Deus afeta cada ser humano em todos os âmbitos da sua vida. Deus quer governar esse mundo e Deus deseja fazer esse governo da melhor maneira possível. E Deus agora está falando para o seu povo, afinal, Deus disse, foi isso que Ele falou. Deus agora não governaria mais o seu povo pelo chicote egípcio, mas pela relação com Ele e pela relação com o próximo. Nesse sentido, querido amigo, querida amiga, os mandamentos, eles continuam sendo sim necessários. Os mandamentos continuam sendo sim viáveis nesse tempo de pandemia e de lockdown. Se nós formos ler o texto registrado por Lucas em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro disse o seguinte: a lei é uma carga que nem os nossos antepassados puderam suportar. Toda a lei, conforme diz Paulo na carta aos Romanos capítulo 3, toda a lei mostra a pecaminosidade humana. À luz de todo o Novo Testamento, a lei de Deus, além de mostrar a vida livre com Deus e com o próximo, essa lei, ela também tem como ministério o ministério da condenação. Por quê? Porque ninguém é capaz de cumprir à risca a lei de Deus. E a lei não é cumprida por nenhum ser humano, por causa da natureza pecaminosa do ser humano. A lei é boa, claro que é boa. Ela indica uma vida de fé num único Deus. Ela indica uma vida de oração, ela indica uma vida de culto. Ela destaca também a valorização da vida humana, da autoridade, do casamento, dos bens materiais, do bom nome que outra pessoa possui, dos seus bens e da sua família. Mas mesmo que a lei deseje o nosso bem, mesmo que a lei seja boa, o autor, a carta aos Hebreus, escreveu: pela lei, Deus vê que o seu povo é culpado e diz: farei uma aliança com o povo de Israel e de Judá. Querido amigo, querida amiga, a lei de Deus é um espelho. E olha que interessante, a lei é um espelho, ela mostra: olha, não seja idólatra, não deixe de falar comigo em oração, não deixe de estudar a minha palavra, ouça o que eu tenho para te dizer, respeite o seu pai e a sua mãe, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso, não cobice a casa de outro homem, a mulher, seus escravos, seu gado. A lei é um espelho que mostra a minha sujeira. Mas lembre-se de uma coisa: olhar para o espelho e ver a sujeira não quer dizer que nós ficaremos limpos. Por isso, querido amigo, querida amiga, ao olhar para o espelho e ver a minha sujeira, eu preciso ter acesso à torneira e dessa torneira receber a água da graça de Deus, porque é a água da graça de Deus que me limpa. No Sinai, é lá que o povo está aqui em Êxodo 20. No Sinai, o povo livre da escravidão recebe a lei para apresentar como o povo livre da escravidão agora vive, apresentar esse Deus libertador para as outras nações. Lá no Calvário, justamente no Calvário, Jesus Cristo morreu. E Jesus Cristo morreu justamente para me libertar da lei que muitas vezes me aprisiona, que muitas vezes aponta para a minha sujeira. Mas se eu não conseguir
ir além do Monte Sinai e olhar para o Monte do Calvário, eu não estarei livre da condenação imposta pela lei. Querido irmão, querida irmã em Jesus, antes de concluir, eu preciso lembrar para você um fato muito importante: o pacto abraâmico. Sim, o pacto da graça. Gênesis 17, antes de Isaac nascer, Deus disse: olha, como sinal da nossa aliança, você irá se circuncidar, irá circuncidar todos da tua casa e toda a sua descendência. O sinal desse pacto da graça era a circuncisão. E agora, Êxodo 20, por meio da lei, Deus também nos dá um sinal do seu pacto para conosco. O pacto é ouvir. Ouvir. Eu sei que muitas pessoas acabam destacando o sábado como necessidade de parar, como necessidade de guardar aquele dia, mas o sábado nada mais é do que Deus dizendo para você e para mim: descanse no cuidado de Deus. O cuidado de Deus é uma promessa, mas é uma promessa que nos é falada quando nós paramos para ouvir. Por isso, Deus falou, e foi isto que Ele disse. E tudo que Ele diz para você, tudo que Ele diz para mim é: descanse no Senhor, mesmo que você consiga ver toda a sua sujeira, porque a lei diz quem você é. Tenha acesso à torneira da graça e receba o perdão que Deus em Jesus te oferece e te dá. Tempo de pandemia, tempo de lockdown. Nós não podemos mais nos reunir no templo, mas pelas redes sociais nós podemos ouvir a palavra de Deus. E nós ainda hoje, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de lockdown, ouvir o que Deus falou, e foi isto o que Ele disse: adore somente a mim, abandone a sua vida de idolatria, tenha uma vida de oração para comigo. É Deus dizendo para você: tenha também uma vida de culto, junto à sua família, junto aos seus amigos, tenha uma vida de culto. Também Ele diz: respeite as autoridades, cumpra aquilo que as autoridades estão dizendo, cuide para que você seja muito zeloso para com a tua vida, mas de maneira muito especial com a vida do teu próximo. Viva intensamente o seu casamento, ajude a preservar o que é do outro, não espalhe fake news, pare com isso, isso só causa prejuízo nesses tempos de pandemia, e auxilie as outras pessoas, para que elas continuem tendo o seu emprego. Que Deus abençoe, que Deus ajude a cada um de vocês, e que nós possamos ainda continuar ouvindo o que Deus tem para nos dizer nesse tempo de pandemia, nesse tempo de lockdown. Querido irmão, querida irmã, tendo ouvido o que Deus falou, e o que Ele disse foi isso, nós agora vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, obrigado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Obrigado por mostrar a nossa sujeira, mas obrigado também por nos dar acesso à torneira da graça, da qual nós recebemos a água da vida. Bondoso e amado Pai, guarda-nos e preserva-nos firmes na fé. Ajude aqueles que estão enfrentando esse vírus, aqueles que foram infectados e muitos que estão hospitalizados. Cuida das nossas autoridades, cuida do nosso país, cuida do mundo. Cuida, bondoso e amado Pai, para que os teus filhos e as suas filhas se mantenham firmes na fé. Em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O Senhor
te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, olha, um grande abraço. Deus te abençoe. Foi isso que o Senhor falou. Sim, foi isso que Ele disse. Foi isso que Ele falou. E falou para que você viva muito bem. Falou para que eu viva muito bem. O que Deus nos diz gera vida. Deus falou, o mundo veio a existir. Deus fala e nós descansamos na sua palavra. Nós descansamos no seu amor. Forte abraço, fiquem com Jesus. Até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu se nos permitir. Tchau, tchau.